Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos meditar um estudo bíblico sobre ministério, né? E vamos falar de um ministério dificílimo que Deus deu a uma pessoa, amém? Vamos ver a leitura, acompanhar a leitura da Noemi, do Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. E vamos meditar sobre isso, amém? Amém. Lucas capítulo 1, do 26 ao 38. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então, conforme a leitura do Evangelho de Lucas, nós vimos como Maria foi chamada à sua missão de ser mãe de Jesus, não é? Então, a história que a Noemi leu, ela nos conta que Maria estava em sua casa ou sozinha e veio lhe fazer uma visita o anjo Gabriel. Gabriel, o nome Gabriel quer dizer enviado de Deus. O anjo é um mensageiro de Deus. Um anjo tem um ministério de Deus, um mensageiro de Deus. E ele veio trazer a Maria o desejo de Deus para a sua vida. E veio dizer que Maria seria a mãe do Salvador, não é? E Maria, assim, espantada, disse assim: Mas eu sou solteira, eu sou virgem. Nessa época, as mulheres, numa sociedade oriental, numa sociedade como ainda hoje né? As mulheres só perdem a sua virgindade no casamento mesmo. Na época de Maria, se uma moça que não fosse virgem, ela nem poderia se casar e correria o risco de ser até condenada à morte por apedrejamento, não é? Então era um caso sério. Maria era uma pessoa virgem. Ela falou: Bom, mas eu vou ser mãe. Como é isso? Eu sou virgem. E ela estava prometida em casamento a José. E o anjo diz que Maria será envolvida pelo poder do Espírito de Deus e dará luz ao Filho de Deus, a Jesus, amém? Mas assim, percebam o seguinte: Maria não era uma pessoa importante na época. Maria era uma pessoa do povo, uma jovem, uma menina, uma jovem do povo, sem expressão, de uma família também simples. E Deus escolheu a Maria para ser mãe de Jesus, e não uma pessoa importante, rica, da política. Então, para Deus, as pessoas, no mundo, as pessoas podem não se sentir importantes, não é? Mas para Deus, todos somos importantes. Porque Maria era uma pessoa comum, uma jovem comum do povo, não é? Mas um coração puro, um coração fiel a Deus. Mas Maria, quando o anjo Gabriel, não é, fala a Maria e ela entende a sua missão, apesar dos riscos que isso envolvia, porque Maria poderia ser julgada como adúltera, Maria poderia ser apedrejada, Maria poderia assim envergonhar o nome de sua família, Maria poderia ter perder o seu casamento com José, a qual ela estava prometida em casamento, não é? Era uma falta grave naquela época, né? E Maria, mesmo assim, o que Maria diz? Seja feita a vontade do Senhor, né?
faça-se na minha vida o que o Senhor deseja. Ela chama a Deus de Senhor e diz que ela é sua serva, né? Ela diz assim: eu sou serva do Senhor, que se faça na minha vida conforme a tua palavra. Então ela se coloca no lugar de serva e declara que Deus é o seu Senhor. A vontade de Deus para ela é uma ordem, ela cumpre. E ela tinha consciência da dificuldade de aceitar uma missão nessas condições, não é? Que era dada a ela. Mesmo assim, ela se coloca como serva e diz: seja feita a vontade do Senhor. E coloca-se como serva do Senhor, de Deus, uma serva fiel, correta, não é? E então, o que nós percebemos aí? Qual é a lição que nós temos aí? Além da admiração que nós devemos ter por Maria, pela sua fidelidade e esclarecimento em Deus, nós aprendemos também que para Deus todos são importantes. Às vezes as pessoas importantes aqui da Terra, nós até podemos pensar, bom, elas são mais importantes, mas aqui na Terra, mas para Deus todos somos importantes. Todos temos um ministério, uma missão. Esse era o ministério mais importante de Maria agora, que seria a mãe, receberia em seu ventre Jesus. E quando Deus nos requer uma missão, um ministério, como devemos proceder? Bem, quando nós sentimos no coração que Deus nos requer um ministério, uma missão, devemos orar e pedir para que Deus nos dê força para realizar, porque a nossa tendência é ter uma desculpa em não fazer. Vamos supor, muitas vezes Deus nos coloca no coração falar do Evangelho para alguém doente, ir na casa da pessoa, fazer uma visita, falar do Evangelho, falar com um casal mais jovem que está passando por dificuldades, e visitar um orfanato, ou visitar um asilo, ou tantas coisas, pregar o Evangelho para o nosso vizinho. E Deus nos requer vários ministérios, e muitas vezes fala: mas eu estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro, agora eu quero descansar. E é importante para nós entendermos o seguinte: nós temos que dar frutos para Deus. Nós temos que confiar que quando Deus nos dá um ministério, nós devemos fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Por quê? Porque Deus sabe o ministério que Ele tem para cada um de nós. O ministério, a missão que Ele quer que nós façamos. Se sentimos no coração que Deus quer alguma coisa de nós, vamos orar e fazer o melhor possível, porque o ministério de Maria não era fácil. Mesmo José se casando com ela, e ela tendo Jesus, ela teve uma vida de muita responsabilidade, não é? Os ministérios não são fáceis, não são coisas fáceis de fazer, mas nós devemos fazer por quê? Porque é o que Deus espera de nós, porque Deus é o Senhor e nós somos seus servos, não é? Deus espera de nós essa postura de Maria, uma postura de obediência, de dedicação, não ficar olhando para as dificuldades. Maria não ficou olhando para as dificuldades. A única indagação de Maria é que ela era virgem, solteira. Depois da explicação do anjo Gabriel, Maria aceitou a missão e se colocou como serva. E nós devemos ter esse exemplo em nossa vida. Quando Deus nos dá uma missão, vamos procurar fazer embaixo de oração. Por quê? Porque os frutos para Deus são importantes. Às vezes, com o nosso esforço, podemos fazer tantas coisas, e às vezes até desconhecemos a importância que Deus dá. Eu já contei uma história de uma senhora, só para reforçar essa disposição de ser obediente a Deus. Existia uma senhora e a sua filha moça, não é? E as duas eram cristãs, pregavam o Evangelho. E já altas horas da noite, ela sentiu no coração que Deus queria que ela fosse pregar o Evangelho na rua. Ela disse à filha, e a filha estranhou, achou que ela estava assim, com uma confusão mental, né, porque não tinha sentido aquilo. Mesmo assim, a filha acompanhou aquela senhora para pregar o Evangelho na rua à noite. Já era um pouco tarde, não é? Já era tarde da noite, né? E elas andaram na rua e pararam numa rua onde Deus colocou no coração daquela senhora que deveria ser ali que ela deveria falar do Evangelho. E aquela senhora começa a falar do Evangelho, pregar o Evangelho para o nada, para o ar. Só que em frente de onde ela estava pregando,
existia um prédio em construção, e escondido naquele prédio existia um homem desesperado, que iria dar um tiro na cabeça e iria se matar. Quando ele vê aquela mulher pregar numa rua vazia, em frente ao prédio em construção para o nada, ele para o ato de que ele estava apontando um revólver para a sua cabeça e começa a escutar a pregação da mulher. O evangelho entra no coração daquele homem, aquele homem se arrepende do seu ato, confia em Deus, não é? E tem uma vida cristã exemplar. E Deus o acolhe, Deus o ajuda nos seus problemas, e como sempre Deus nos socorre. O que aconteceu? A obediência dessa mulher impediu que o homem se matasse. Mais tarde, num encontro, eles vão se encontrar e ela vai ficar sabendo, porque naquele dia nem ela sabia que a pregação dela havia salvado um homem de se matar. Mas veja bem, a obediência dessa mulher é aquela obediência realmente do servo de Deus. Ela é uma serva de Deus, ela não tem que ficar discutindo com Deus, tá tarde da noite, não tem ninguém na rua, porque eu faço isso. Não, nós fazemos, porque nós somos servos de Deus e obedecemos a Deus. Então vamos ter esse coração disposto para levar o evangelho, socorrer, dar uma palavra amiga, alguém que está sofrendo, dar um bom conselho. Não vamos julgar ninguém, vamos ser pessoas amorosas, que sempre dão um braço amigo, que sempre levam o amor, o carinho. Se não tivermos dinheiro, vamos levar uma boa palavra para alguém, amém? Que esse ministério de Jesus esteja em nosso coração e nós também possamos falar: aqui está, Senhor, os teus servos, amém? Então assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Eu peço que você compartilhe, que você curta esse vídeo e também que você possa ouvir os outros vídeos que a gente Amém. tem. A gente tem muitos vídeos gravados, porque há mais de 2 anos estamos com esse canal. Amém. Amém? Então é uma coisa muito importante a gente seguir, né, fazer aquilo que Deus nos predestinou a fazer, né? O que nós devemos fazer, nosso ministério, levar a sério, porque todo mundo tem um dom para fazer alguma coisa no reino de Deus. Ninguém Amém. nasceu sem um dom. Você pode ter um dom de pregar, o outro de cantar, o dom da misericórdia. Então é importante assim a gente ter comunhão com Deus. Quanto mais comunhão, nós vamos sentindo o que devemos fazer. Isso aí vai crescendo naturalmente no nosso coração conforme a gente vai andando com Jesus. Amém? Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.